Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, Pastor Wanderley Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, momento esse de esperança. Estou aqui no quartinho de oração Visão de Águia, onde nós vamos orar na noite desse dia, abençoado por Deus. Só justificando aqui, ontem na madrugada, ou seja, meia-noite, nós não conseguimos, na verdade hoje, meia-noite, nós não conseguimos realizar a oração. Eu estava ali no culto fúnebre, na verdade estávamos ali no velório do saudoso Davi Gomes, que partiu para o Senhor. E acabou que eu não consegui chegar a tempo para fazer a oração de meia-noite aqui. Quando eu fui ver, a hora já tinha passado de meia-noite. Meus irmãos, mas aqui estamos hoje na oração das 22, esse sabadão abençoado, hoje 18 de julho de 2026. Eu quero orar pela tua vida, tua casa, tua família. E lembramos que também estaremos já na madrugada, à meia-noite, orando no dia 19, ok? Meia-noite estaremos clamando a Deus também. Bom, caso não tenha feito o seu pedido de oração, faça-o no chat e também na descrição deste vídeo. É muito importante você também deixar o seu pedido de oração. É importante você compartilhar, ok? E deixar o seu like, que é muito importante para que a plataforma recomende esta oração para outras pessoas. E também você me ajuda a evangelizar mais pessoas. Como eu sempre tenho dito aqui, você conhece pessoas que eu não conheço, assim como eu também conheço pessoas que você não conhece. Então, por isso eu compartilho com essas pessoas e você pode compartilhar aí também, tá bom? Oremos a Deus, o nosso Pai, grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilhas, que oportunidade o Senhor nos concedeu de, ó Pai, entrarmos na sua presença, ó Deus, neste momento de oração. Que momento único, momento singular. Oportunidade onde o Pai, o Filho, o Espírito Santo nos concede de entrarmos na sua presença através da oração. Pai, eu te dou graças, ó Deus, pela vida que prossegue, pelo ar que respiramos, pela comida que comemos. Te dou graças por tudo quanto o Senhor tem feito em minha vida, casa e também na minha família. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu peço que nos perdoe, nos purifica de toda a iniquidade, de todas as transgressões e permita-nos a tocar os céus através desta oração. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez, mais uma oportunidade na noite desse dia. Pai, peço que visite os hospitais onde esta pessoa está, Senhor, enferma, onde esta pessoa está doente, onde esta pessoa, Senhor, Pai querido, Pai amado, Deus querido, Deus amado, nós louvamos a Ti, Pai querido, Pai amado, nós louvamos ao Senhor, meu Deus, nós engrandecemos, Pai, o Teu nome, Pai. Nós engrandecemos o nome santo do Deus de Abraão,
de Isaque e Jacó. Pai, abençoa de uma forma especial, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós glorificamos o Teu nome. Acreditamos, meu Deus, no poder da fé. Nós acreditamos no poder da Tua palavra, no poder da oração. Ó meu Deus, Tua palavra diz, ó Deus, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, meu Deus. Nós clamamos, nós suplicamos ao Deus do impossível, ao Deus, ó Pai, que transforma, ao Deus que liberta, ao Deus que levanta aqueles que estão caídos. Senhor, e se porventura aqui chegou pessoas, meu Deus, doentes, enfermas, que estas pessoas sejam envolvidas no poder de sua glória e que elas alcancem de Ti a cura, ó Deus, desta enfermidade, a cura desta doença, deste mal, meu Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz, eu sou o Senhor que te sara. Meu Deus, cura, Senhor, sim, o emocional, o físico, o espiritual. Curai este homem, esta mulher. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos. Senhor, meu Deus e meu Pai, toca, Senhor, nesta hora, do alto da cabeça, a planta dos pés. Toca, Senhor, a fim de que seu nome seja engrandecido, seja louvado. Pai querido, Pai amado, eu repreendo, Senhor, toda ação de Satanás e profetizo sobre esta vida, esta casa, esta família. Eu profetizo a bênção maior e completa. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, nós repreendemos pelo poder que há no Teu nome, Senhor. E que toda a força do mal, ela caia por terra, e que toda a força do mal seja desfeita pelo poder que há no Teu nome. Senhor, vai tocando agora, Senhor, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, todos os pedidos de oração que têm chegado até a mim, ó Pai, que haja um mover do Teu Espírito. Aqueles que não têm chegado também, eu passo para os Teus cuidados. Eu abençoo os meus irmãos de perto e de longe e quero declarar a Tua bênção, eu quero declarar a paz, eu quero declarar a vitória do Senhor em nome de Jesus e que todo mal caia por terra agora e que haja sobre esta vida, que haja sobre esta casa, esta família, vitória. Assim como os Teus filhos vieram pedir, Senhor, virão agradecer. Em nome de Jesus, nós abençoamos esta noite, nós abençoamos também um novo dia que daqui a pouco começa, nós abençoamos os nossos irmãos, as nossas irmãs, de perto e de longe, e declaramos que a vitória já chegou em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode declarar, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Dá para você declarar? Isso, meu irmão, minha irmã, declare em nome de Jesus. A minha Bíblia, na noite deste sabadão,
está aberta no livro de Êxodo. O capítulo é o 3, o versículo é o 7. Êxodo, capítulo 3, verso 7, diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Neste capítulo, Moisés está diante da sarça ardente. Sim, depois de 40 anos no deserto, ele imaginava que a sua história havia terminado, porque Moisés, quando ele sai do Egito e vai para a região de Midian, ele sai como um fugitivo, depois de ter matado um egípcio que estava ali castigando um israelita. Vai para o deserto, né, para a região de Midian, e ali ele vai conhecer Jetro, vai casar com uma das filhas de Jetro, vai casar com Zípora, né? E quando ele vai estar pastoreando ali no deserto, ele vai ter aquela experiência da sarça ardente ali naquele lugar deserto. Ele vai ter uma experiência com Deus. Quem achava que a história havia terminado, ali Deus o chama para uma grande missão. E qual era esta missão? Libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, antes de enviar Moisés, Deus aqui revela algo precioso. Deus revela algo sobre o seu caráter, porque o Senhor não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Ele vê, ele ouve e ele conhece. Deus vê, ouve e conhece e age na vida do seu povo. Então, o povo de Israel, nós sabemos que havia permanecido no Egito por cerca de 400 anos. Era 400 anos de sofrimento. E nos últimos anos, a escravidão tornou-se extremamente cruel para o povo de Deus que vivia no Egito. Faraó ele impôs, na verdade, trabalhos forçados, pesados, e tentou destruir o futuro da nação de Israel, ordenando até a morte dos meninos hebreus. Humanamente, parecia que Deus estava em silêncio para o seu povo, que estava no Egito. Mas o silêncio de Deus nunca significa a ausência dele. No tempo certo, o Senhor apareceu a Moisés para anunciar que o tempo da libertação do seu povo havia chegado. E quais lições que nós podemos aprender aqui? Primeiro, que Deus ele vê a nossa aflição. O Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo. Sabe o que eu aprendo aqui? Nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Nada. Talvez as pessoas elas não entendam, às vezes, a sua dor, mas Deus ele conhece cada lágrima, Deus conhece a sua aflição, a sua luta, Deus conhece a sua noite de angústia. O nosso Deus conhece. Às vezes pensamos que nós fomos esquecidos. Contudo, Deus ele continua olhando para nós com amor, olhando para nós com cuidado. Outra questão que eu aprendo dentro desse texto é que Deus ouve o clamor dos que oram. O Senhor declarou: ouvi o seu clamor. Quando oramos, nós não estamos falando ao vento, irmãos. Irmãs, olha, nós acabamos de falar com Deus e nós não falamos ao vento. Deus ouve o clamor daqueles que oram. Ouvi o seu clamor. Deus ouve uma oração sincera, ele escuta. E mesmo quando a resposta demora, ele continua ouvindo as nossas orações, porque o clamor
que sobe da terra, ele chega até os céus. Outra questão que eu aprendo, Deus conhece as nossas dores. Ele disse, conheci as suas dores. Olha só, conhecer aqui significa envolver-se profundamente com as suas dores. Deus se envolve tremendamente com as nossas dores. Então Deus não apenas sabe que sofremos, Ele se importa com o nosso sofrimento. Ele se importa conosco. Jesus também demonstrou isso durante o seu ministério, aproximando-se dos aflitos, dos angustiados, dos desprezados, dos enfermos, dos quebrantados, dos quebrados, dos pecadores. Ele se aproximou destas pessoas, não é? E para restaurá-los. É isso que ele faz. Outra questão que eu aprendo aqui é que Deus, primeiro, ele vê a aflição, ouve o clamor, conhece as dores e Deus age no tempo certo. Logo no versículo seguinte, Deus diz, desci para livrá-lo. No versículo 8, Deus está dizendo, desci para livrá-lo. Ou seja, quando Deus ele entra em cena, querido irmão, querida irmã, a escravidão não dura para sempre. Quando Deus entra em cena, o sofrimento não dura para sempre. A aflição não dura para sempre. Não, o Egito tinha prazo para terminar. Então o sofrimento ele pode ter um tempo, mas a fidelidade de Deus ela permanece para sempre, para livrar os seus filhos que põem nele a sua confiança. Então, se você está enfrentando uma luta, uma provação, lembre-se, Deus está vendo. Se você tem orado há muito tempo, continue perseverando, porque Deus está ouvindo. E se seu coração está ferido, saiba que Deus ele conhece profundamente as suas dores. E se tudo parece parado, confie, Deus continua trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Então guarde esta palavra no teu coração, que Deus lembra dos seus filhos. Amém? Deus lembra das suas filhas, porque Deus, ele vê, ele ouve, ele conhece e Deus age em prol dos seus filhos. Guarde esta palavra no teu coração na noite desse dia, tá bom? Queridos, eu vou ficando por aqui, eu retorno com vocês meia-noite. Conforme eu disse, ontem não foi possível, mas hoje estarei meia-noite com vocês de volta, em nome do Senhor. E quem é da minha cidade aqui de Colatina, amanhã nós temos o culto de milagres na manhã de milagre, das 8 até as 9h30, e também das 17 até as 18h30, vamos ter a ceia do Senhor, e depois das 18h30 às 20h30 é o culto da família. Não falte, Deus tem vitória para a tua vida, tá bom? Deus abençoe vocês, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e eu tenho certeza que você vai dar testemunho aqui do que Deus fez na sua vida aqui hoje. A paz do Senhor, meus irmãos.